Entre todos os mapeamentos fundamentais que fiz do estado inconsciente, esse aqui é um. Observei que, ao entrar em estado de sono, não dormia, mas não acordava. No caso, eu estava dormindo, porém, não atingia um sono necessário. Minha mente entrava em um estado sem utilidade, apenas desconforto. E eu descobri a causa desse estado. O mapeamento mostrou que é assim. Por meios de exigência cerebral via comando instinto, é emitido uma ordem para o núcleo psíquico para a criação de um desconforto. E esse desconforto é criado, mas quando não atinge a intensidade necessária para mudar o estado de inconsciente para consciente, que é acordar, ao ele não conseguir acordar, ele permanece por um longo período tentando acordar. Isso gera essa situação que pode durar de segundos a horas. Por isso que o sono cai de 100% para 15%. Eu fiz diversas anotações de mapeamentos de momentos dos acontecimentos e pós-acordar. Uns eu publiquei nas publicações dos projetos anteriores que desisti e outros eu esqueci. E por meios de indução do frio e do posicionamento, consegui chegar em uma única noite várias vezes a esse estado de pouca porcentagem de sono. E de fato, se uma pessoa deitar, dormir e acordar várias vezes em uma noite, de manhã ela acorda mais descansada do que deitar e dormir nesse estado e só acordar de manhã. Cheguei à conclusão que, em meu caso, eu acordava com muito sono por consequência dos problemas provenientes das configurações desde os meus primeiros dias de vida e os que desenvolvi ao tentar configurá-los. Esse foi o fato que me fazia eu ter 15%, mas ao todos serem corrigidos, passei a ter uma ótima noite de sono. E hoje durmo de uma forma diferente. E a 1 metro acima de minha cama tem uma estrutura simples, porém foi desenvolvida baseado à necessidade da configuração. E isso me possibilita noites especiais de sono. As configurações constituíram de uma derivação de um estado que o cérebro armazena informações e essas informações são usadas por ele de forma involuntária e voluntária, mas podem atuar no estado consciente e inconsciente. Como os problemas no estado dormindo é em estado inconsciente, essa capacidade cerebral resolveu o meu problema facilmente. Tem também um estado do sono que é um mistério. Eu a chamo de paralisia física geral do sono. Ela não tem nada a ver com a conhecida paralisia do sono, que causa um efeito direcionado ao emocional. Aqui estou falando, ela bloqueia todas as ações da inteligência involuntária de defesa física em estado inconsciente. Ela simplesmente desliga o corpo, fazendo funcionar apenas as reações gerais involuntárias dos dois estados. Eu classifiquei ela como um estado perigoso, pois o comum é não chegar nesse estado, mas sim haver atuações da inteligência antes. Essa observação foi baseada em várias análises, e esse fato não tem nada a ver com o sono profundo e nem com as disputas de atuações psíquicas no processo de configuração. É como se fosse um estado irregular. Tenho ainda um pouco conhecimento sobre esse estado, pois não consigo mapeá-lo devido ser algo bem oculto às minhas percepções de monitoramento em estado inconsciente. 3 dias depois desse teste tive paralisia do sono. Infelizmente durou alguns segundos, mas consegui mapear um pouco dela. Ela é exatamente o que a ciência a descreve. Ela não acontece por situações normais. A que tive foi por alguns fatores de baixa irregularidade. Mas é muito simples sair dela, eu acho ela engraçada. Sou raro por ficar tranquilo em situações assim. O motivo não significa que eu tenho problemas, mas sim pelo contrário. Eu tenho um grande conhecimento psicológico de como as emoções acontecem. O que estou falando, convertido para a física, é semelhante pedir para uma pessoa que acabou de tirar a habilitação e está em um carro caro e precisa mudar de 10 faixas em um curto espaço em um trânsito lento.
e compare com alguém que dirige há décadas. Incluindo um outro estado relativo é o que na psicologia temos grande dificuldade de controlar. Vou falar esse fato em uma situação. Imagine uma pessoa descendo uma ladeira de carro e acabou de chover. Passou um carro antes e derramou algumas pedras pequenas de construção. E a pessoa está descendo essa descida muito inclinada. E no final dessa descida tem um muro e uma curva semelhante a um L. Ao a pessoa descer, ela sente a necessidade de pisar um pouquinho o pé no freio por causa da descida e por causa das pedras. Mas ao ela pisar só um pouquinho para evitar que as rodas trave e escorregue nas pedras, mas simplesmente apenas um pouquinho que freou fez as rodas travar e escorregar e ao mesmo tempo um barulho. Essa constatação do travamento das rodas dura um segundo. Em um segundo não houve tempo e nem preparo psíquico para saber lidar com a situação. E o que quero falar é que a mente trava e não tira o pé do freio. Isso é comum acontecer. Não sabe a pessoa que a solução é tirar o pé do freio e tentar ganhar o controle do carro com as rodas girando. Mas a explosão emocional bloqueia a perna. Esse bloqueio é proveniente do instinto que é endurecer a musculatura para proteger as articulações de uma queda ou cair de uma árvore e etc. Militares treinam o emocional baseado a situações semelhantes, que é para ter controle físico e psíquico em situações que uma pessoa comum teria dificuldades. E qual é a relação desses fatos com nossas vidas emocional? Tem uma relação. A síndrome do pânico, ele se alimenta do fato de ser algo novo, de você não conhecê-lo, de não entender o porquê está acontecendo. Esses detalhes associados a seu conjunto de características fazem ele ser maior, fazem ele causar um impacto e armazenar um medo de voltar a ter. Muitas partes de minhas expressões eu tive que ter muitos rodeios, isso para tentar driblar a existência de alguns perfis de pessoas. Essas pessoas elas pegam partes de expressões verbais ou parte de expressões facial de um vídeo, paralisa e usa a microcombinação facial para o bem ou para o mal. Para o mal, a pessoa altera o contexto. Essas práticas é uma técnica psíquica de grandes danos, só que quem colabora não percebe justamente porque tudo acontece de uma forma semelhante ao real. Por esse fato, tive que expressar de forma longa e chata, para tentar minimizar fatos do tipo. A melhor solução para esses fatos é não ter contato com ambientes que proporcionam esses fatos. No meu caso, eu não estaria fugindo de minhas publicações, pois pessoas verdadeiras não fogem de seus atos. E se preciso for, eu estou sujeito a ser criticado por profissionais acadêmicos das áreas citadas. E tenho que aceitar e me redimir. Mas sobre fatos indevidos, eu estaria apenas fugindo de um ambiente desproporcional a meu bem-estar emocional. E falo mais. O bem-estar é uma característica em que sua fundamentalidade ao ser humano, ao ser convertido por físico e compará-lo com oxigênio é de 80% ou mais. No caso, o bem-estar é uma característica psíquica de altíssima importância em nossas vidas. No caso, o bem-estar nos faz tão bem que ele se assemelha ao oxigênio. Vamos lá, novamente. Anterior. Os estados emocionais que têm explosão emocional o pânico, ele é semelhante ao fator proveniente do desmaio emocional. Esses estados, eles ampliam uma emoção a níveis muito altos. Eu a chamo de uma explosão emocional. Na primeira vez que eu tive a síndrome do pânico, se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, não seria tão intenso como foi. Digamos que no dia que eu travei as rodas do carro e quase derrubei o muro, se eu tivesse treinado meu estado emocional antes, teria feito a curva de boa.